Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão. Hoje nós estamos aqui com muita alegria recebendo o Luiz Gustavo Oliveira dos Santos, que é mestre em filosofia pela Universidade de Brasília e é especialista em filosofia política. Ele também é licenciado em filosofia e professor na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Fora isso, ele é espírita, por isso que nós também estamos aqui nessa conversa, e chegou até mim, ele traduz também obras clássicas, espíritas clássicas do Catálogo Racional e de Leon Denis. Mas chegou até mim, e eu não vou poder dar o crédito de quem me passou isso, porque no meio aqui do monte de WhatsApp que a gente recebe diariamente, eu não tenho cadastrado o nome de quem me enviou isso. É um material que ele escreveu, que nós vamos conversar sobre isso, sobre espiritismo e política. Antes, eu só queria fazer uma referência à Dora Encontro, que está conosco aqui no canal, né? Vocês já conhecem o trabalho dela, toda quinta-feira, 17 horas, toda não, a cada 15 dias. 17 horas, semeando espiritualidade e boas palavras para um bom dia, quarta e sextas-feiras, às 10 horas. E a Dora também, ela está lançando, está em pré-venda um livro que se chama Espiritismo, Sociedade e Política, também com 15 outros autores. Então, esse é um tema que parece que faz muito sentido nessa conversa, a gente vai descobrir isso nos dias de hoje, e por isso que a gente começa esse programa falando sobre isso. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Carla. É um prazer estar aí com você, com a comunidade que assiste o Paz e Bem. E fico feliz, né? Agradeço muito o convite por estarmos aqui tratando desse assunto. Legal. Então, como é que a gente começa essa conversa sobre política, né? Eu queria que pelo menos você contasse para a gente de início como é que te veio a ideia e por que de escrever sobre isso. Pois bem, nós estamos aí vendo o panorama político do país e o movimento espírita precisa tomar uma postura, uma atitude a respeito do que ocorre, tendo em vista aquilo que a própria doutrina traz como subsídios, né? Nós vemos que há uma confusão em termos políticos dentro do movimento espírita, alguns, inclusive, favorecendo o total veto do assunto, né? E, com isso, as pessoas ficam perdidas e sujeitas ao vai e vem das opiniões que por aí rondam à nossa volta. Dessa maneira, eu faço, há algum tempo, já uma pesquisa dentro das obras espíritas clássicas, né, de Allan Kardec, Leon Denis, também Maurice Lachatre, Herculano Pires, entre outros autores, procurando a identificação da proposta social e política da doutrina espírita, que existe, né? Existe e ela é bem defendida, bem elaborada, e foi a partir dessa confusão atual e talvez do desconhecimento de muitos do assunto que eu me propus, né, fazer essa iniciativa de escrever um texto breve, introdutório, digamos assim, para os espíritas poderem identificar a posição doutrinária e assim avaliarem melhor as coisas que ocorrem à nossa volta à luz do que a doutrina ensina. Foi mais ou menos essa a ideia, né? E aí os pontos foram se encadeando dentro do texto. Eu já vou pedir para você entrar nos pontos, mas antes disso eu queria te fazer uma provocação. Normalmente, tem muito espírita, inclusive progressista, que diz o seguinte: eu fujo dessas questões de política e espiritismo porque normalmente tem muito mais de opinião do que realmente de espiritismo. O que você diria para essas pessoas? De fato, eu diria assim, tem opinião, mas a doutrina espírita tem uma posição própria. Ela nasce historicamente, ela não é uma doutrina desconectada da realidade social e política do seu tempo. E ela, historicamente, está correspondendo aos anseios, né, da comunidade, da sociedade, e aponta para uma formatação, vamos dizer, uma forma de organização coletiva que precisa ser conhecida. E isso não é uma questão de opinião, desde que está consignado nas obras fundamentais.
Então, é preciso que nós conheçamos isso. Se o movimento espírita aparta, né? Se ele veta o assunto, as pessoas vão achar que tudo se resume à opinião mesmo. Mas com um olhar detido nas obras, nós podemos identificar, né, o ensino doutrinário sobre o assunto. Eu fechei meu microfone, desculpa, gente. Legal. E aí, o que você apontaria como os principais pontos desse texto seu, nesse momento, mais urgentes para o movimento espírita olhar um pouquinho, já que dentro do movimento progressista, a gente sim conversa bastante sobre política, mas a gente sabe que a grande massa, né, do movimento conservador tem bastante receio de entrar nesse mérito. E eu vi que no seu texto você desenvolve um pouquinho sobre isso, então eu queria que você me desse alguns pontos aí. Sim. De fato, vamos dizer, as ideias que correm no movimento espírita são, dentro do grupo mais conservador, principalmente, são muito desengajadoras, né? Desmobilizadoras, de fato. Porque são mensagens que focam excessivamente no indivíduo, na transformação do interior. Eu sempre identifico que a mensagem cristã, vou até estender o Velho Testamento também, o Novo Testamento e a doutrina espírita, propõe uma moral que não é meramente intrapessoal, ou seja, para dentro do indivíduo. Ela é interpessoal. Ela estabelece maneiras de fazermos uma boa convivência entre as pessoas. A própria ideia de reino dentro de nós já é uma tradução, muitas vezes contestada do grego, nas melhores Bíblias, porque entende-se que o reino está entre nós, ele está na maneira como nós vivemos, nos valores que regem nossas ações e relações. Bom, nesse sentido, há um descompasso, né, entre o que a doutrina, seja cristã, seja espírita, ensina sobre a convivência relacional, social, e o intimismo do movimento, principalmente na avalanche de obras mediúnicas, que focam muito no indivíduo consigo mesmo, no seu passado, nas suas provas, expiações, seu aprendizado, e não tanto na abrangência coletiva. A doutrina, inclusive, trata a humanidade como ser coletivo. E assim como o indivíduo tem um caráter próprio, também a coletividade, a humanidade, ou a sociedade, tem o seu caráter, que está pautado nas leis e nas instituições. Assim explica Kardec na questão 521, por exemplo, do Livro dos Espíritos. Então, há esse descompasso. Daí a necessidade de refletir sobre isso. As pessoas veem a mensagem espírita reduzida quase a uma autoajuda, a uma consolação, né? E às vezes, permeada de um psicologismo que tenta sanar problemas meramente interiores. E o exterior? E a reforma social? A reforma íntima, ok, mas e a reforma social? Porque não para na íntima, ela vai além. Então, a doutrina ensina isso. Daí a necessidade de nós observarmos as propostas. Eu fiz uma lista, né, ali no texto, mostrando o quanto a doutrina espírita entra em assuntos políticos, sociais, levanta bandeiras de fato. Por exemplo, acerca da escravidão, que não é um tema de reforma íntima, é um tema político, social, está na doutrina. O tema da emancipação da mulher, a doutrina se põe a favor, também é um tema político, social. A previdência, seguridade social. A doutrina fala claramente na questão 930, por exemplo, do Livro dos Espíritos, que é preciso que tenhamos uma sociedade previdente, o que não quer dizer pessoas previdentes. Quer dizer uma sociedade com previdência, com seguridade para todos. Isso é uma proposta espírita, muitas vezes perdida na interpretação intimista, né, que se faz. Entre outros temas, como o fim da desigualdade social, está lá, a educação universal, a opressão e exploração do trabalho, a jornada excessiva, que a doutrina se põe contra,
Muito se fala na lei do trabalho, mas também ela consiga na lei do repouso, está no livro dos Espíritos. Questões de guerra, tortura, crueldade, tolerância religiosa, tudo isso vai além, né, da mera posição individual, da ética pessoal. Isso se coloca como proposta social. É preciso, então, focarmos nesses assuntos, abrirmos o olhar, né, para isso e divulgarmos, disseminarmos para o movimento tomar o seu partido, de fato, nesses assuntos. Você está falando uma coisa, eu prefiro adotar um termo que a Dora usa, ao invés de usar reforma íntima, autoeducação, né? E quando a gente olha para esse processo autoeducativo, a gente vê que não dá para ficar no individualismo de eu me melhoro e o mundo melhora porque eu me melhoro, porque justamente aí a gente exclui as questões sociais e políticas da nossa sociedade, que foi o que você acabou, inclusive, de dizer para a gente. Mas o grande grosso do movimento espírita ainda está nessa fase, né, de reforma íntima / autoeducação. Então, quando você coloca a questão aqui, por exemplo, da escravidão, das mulheres, né, muito disso, principalmente a questão das mulheres, está na Revista Espírita, que é um material que não é estudado, né? Ele é pouquíssimo estudado. Inclusive, aqui no Caminhos do Espiritismo, que o Sejus faz, a gente está tentando trazer a Revista Espírita, mas parece que muitos espíritas não têm muita curiosidade sobre isso. Mas eu vi que você citou aqui o reino do Herculano, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o reino e a questão do seu texto, como é que você entendeu isso nesse contexto político? Perfeito, Carla. Esse é um assunto que eu acho fantástico. Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás para os estudos que eu tenho proposto aqui no centro, né, que eu participo, que se chama O Reino de Deus na Terra e o Espiritismo, na obra de Kardec. Depois eu posso até disponibilizar também esse texto, onde eu recolho aqui mais ou menos 13 páginas só de citações de Allan Kardec, mostrando como é que o reino de Deus não é uma ideia puramente espiritual. Não é. A doutrina espírita nunca ensinou isso. O reino... Aliás, eu vou fazer uma pequena digressão. Quando nós pensamos assim, qual o desígnio de Deus para a criação? Questão filosófica. Por muito tempo, até eu mesmo reduzia isto a dizer o seguinte: seria para o amor, né? Deus cria as criaturas para se amarem. A criação tem como fim o amor. Só que o amor não pode ser visto só como um sentimento emocional, alguma coisa dentro de nós. Ele é o vínculo da perfeição, como dizia Paulo, ou seja, ele vincula as criaturas. Ele é uma forma de tornar os seres um grande corpo, um grande organismo, uma organização, portanto. Daí eu dizer hoje em dia que o objetivo de Deus para a criação é político, é o reino. É isso que Deus propõe, desde o Velho Testamento, passando pelo Novo. Claro, não é o reino nos moldes do farisaísmo do tempo de Cristo, aquele reino salomônico, né, ou davídico, de poderio terreno e militar. Mas o reino do bem, o reino da fraternidade. Muitas pessoas se lembram da frase: meu reino não é deste mundo, de Jesus. Ou a frase: a felicidade não é deste mundo, tá? Titula Mensagem do Evangelho. No entanto, a doutrina espírita explica isso dentro de um ponto de vista progressivo. Ou seja, a Terra não está estanque. Não é porque ela hoje é um mundo de provas, expiações e sofrimento que ela deverá ser sempre assim. Ela progredirá. A lei de amor deverá um dia estar entre nós, e isso depende de nós, não vai ser um ato divino com varinha de condão que vai transformar a Terra num mundo regenerado, né? Somos nós, pelo nosso livre-arbítrio. E esse reino de que falava Jesus, fala o Velho Testamento, ele é encampado na doutrina espírita pelo termo mundo regenerado. Ou seja, vai passar um processo de regeneração, teremos aqui um mundo mais feliz. E esse mundo feliz será, a codificação diz assim, um paraíso sobre a Terra.
será o reino da fraternidade, do bem, do amor e da paz aqui na Terra. Na Gênesis, Kardec até fala, será o reino de Jesus aqui na Terra, capítulo 17, item 56 da Gênesis. Então, veja, há um processo, né? O meu reino não é deste mundo, diz Jesus, agora, enquanto ele é de expiação, mas será. Tem uma mensagem lá também que ele fala que o meu reino, a felicidade não é ainda deste mundo. A doutrina coloca essa palavra ainda. Então, o reino, como propõe o Herculano Pires, é a tentativa da realização do projeto de Cristo. É a tentativa da realização do progresso social da doutrina espírita, sem o antagonismo entre as pessoas, sem a divisão de explorados e exploradores, como diz Kardec lá na Viagem Espírita, de 1862, no discurso terceiro. Hoje é assim. Hoje nós temos uma sociedade dividida em explorados e exploradores, duas classes principais. E ele diz que esse tipo de vida, com uma concorrência constante, é um verdadeiro inferno, é um tormento. Nós não precisamos deixar isso assim. Daí o Herculano propor, né, toda uma revaloração, aliás, das nossas atitudes, das nossas relações, para tentar trazer para a Terra uma harmonia que já reina nos céus, né? O reino de Deus sempre existiu no mundo espiritual, mas trata-se de agora trazê-lo para cá, o reino na Terra. E isso se dará por meio de uma forma nova de organização. Eu cito aqui o Herculano, no capítulo Sociologia Espírita, né? Em que ele diz que o movimento do reino deverá ser um movimento socializante, contrário, portanto, ao individualismo do capitalismo, propondo, então, uma forma nova de cooperativismo. Ou seja, Herculano está falando que o reino na Terra será feito de modo político, social e econômico, propondo, inclusive, uma nova ordem econômica, obviamente, para além da atual, da capitalista, né? Então, Herculano Pires desenvolve, de uma maneira muito interessante, essa proposta para a implantação do reino na Terra, e ele entendeu, né, que o reino será deste mundo, por isso escreve essa obra. Obrigada. E eu queria te fazer uma pergunta que talvez até possa ser a última, dependendo do tempo que a gente vai conversar, que é o seguinte: você cita, para falar da questão do progresso social, você cita aqui o François Laplantin, né, que está no documentário Em Busca de Kardec, dirigido por Karim Soumaila, mas que é roteirizado pela Dora Encontre, e está justamente no episódio 1. Eu sou uma das apoiadoras desse documentário, junto com o Sejus, com muita alegria. Além, claro, tem vários outros, não sou a única, mas eu queria que você comentasse um pouco dessa conexão do progresso social, e não só do progresso social, né, mas também da justiça social, que faz parte, inclusive, do nome do Sejus, né? O Sejus é o Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, com relação a esse espiritismo, para a gente tentar dialogar ainda com essas pessoas que estão resistentes à questão do espiritismo ser essencialmente progressista. Que é pleonasmo, né? A gente dizer espiritismo progressista é pleonasmo, mas é necessário, né, a gente dizer hoje em dia. É necessário enquanto tiver pessoas achando que ele é conservador. É preciso fazer o recorte. Então, o François Laplantin, aliás, no documentário excelente, né, fala sobre o espiritismo como sendo um socialismo pela reencarnação, né? Ele define bem, e essa definição está em conformidade com o que diz Leon Denis, que fala que o espiritismo é o socialismo etéreo, né? Ou seja, não há como escapar disso. Muitos que vêm do olhar conservador da doutrina, eles entendem que a Terra ela é assim como está, e devemos só esperar uma felicidade fora dela. Por isso conservam as coisas como estão. Esse é o problema. E o olhar socialista, ele é um olhar transformador da realidade atual. Muitos também conservadores tentam mostrar que
tentou defender, né, a meu ver, de maneira inócua, que o que Leon Denis chama de socialismo não é o socialismo. É uma outra coisa, um socialismo de renúncia, de alto dever, não sei o quê. Inventam, né? Isso é uma invencionice. Quando Leon Denis fala socialismo, ele está alinhado com a visão socialista do seu tempo. E os leitores entenderam. É o socialismo romântico de Fourier, por exemplo, de Saint-Simon. Portanto, social, sim, transformador da realidade. Quando o socialismo é proposto pela reencarnação, ele visa mudar a ordem econômica. Uma ordem pautada na acumulação egoística, numa péssima distribuição, na vida como um tormento e uma competição eterna. Leon Denis também critica a busca desenfreada pelo lucro, que hoje está aí vigente. Então, o socialismo visa reformar isso tudo. É pela reencarnação? Por quê? Bom, aí uma interpretação minha, que eu pego também da tradição do Leon Denis. À medida que os espíritos vão mudando de posição na Terra, eles vão percebendo que não está legal. Que uma hora, quando o cara nasce vivo, satisfeito, né, ele fica, vamos dizer, inerte, do ponto de vista social. Ele vê aquilo à sua volta e se sente privilegiado. Ok. Quando há uma inversão reencarnatória, ele percebe, puxa vida, não é legal estar aqui embaixo. Aqui embaixo a gente sofre, a gente tem privação, passa necessidade, né? Não tem apoio de ninguém. Então, é uma educação. A reencarnação entra como um processo educativo para o objetivo de um dia termos o socialismo. É nesse sentido que eu entendo, que é pela reencarnação. O Leon Denis, no livro Depois da Morte, até fala que não há como todos os ricos reencarnarem pobres e todos os pobres reencarnarem ricos pela pirâmide. Né? Tem vaga. Existem poucos ricos. Exatamente. Não tem vaga para todo mundo. Não tem vaga no topo. Então, há uma chance de 9 em 10 para aquele que nasceu rico voltar pobre. Será que isso não desperta, pelo menos, ainda que pensando só em si mesmo, o pensamento de uma mudança para que, quando ele volte para a Terra esteja um pouco melhor? Isso aí, a meu ver, é um projeto educativo da reencarnação. Agora, claro que ele acaba sendo pela expiação. E esse é outro problema. Muitos, também amigos conservadores, vão falar que o sofrimento, a miséria, a situação de subjugação na Terra são justificáveis pela prova ou expiação que cabe a eles. Como se não estivéssemos aqui, né, diante de um dever de abrandar as provas e expiações, porque, afinal, não é para isso que nós estamos na Terra, deixar que os necessitados sofram. Tem textos maravilhosos na doutrina espírita explicando que nós devemos, sim, fazer o melhor social. Tem um artigo da Revista Espírita de 1877, que não está traduzido, né? Mas eu acabei consultando e descobrindo, em que o autor defende isso. O melhor social é um projeto espírita para abrandar os sofrimentos das criaturas. E está de acordo com o ensinamento do bom samaritano de Jesus. Jesus, em nenhum momento, olhou fez o bom samaritano olhar para o homem caído e pensar, ele merece, deixou. Isso quem fez foi o fariseu e o levita, né, o sacerdote. O bom samaritano ajuda, ele levanta o caído, ele ergue, ele suporta o próximo. E isso é o papel da sociedade. Quando a gente entende que na doutrina espírita, caridade, amor, não são sentimentos interiores, são leis para a coletividade, muda tudo. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que o Kardec, que os Espíritos dizem que deverá chegar um momento em que as instituições da Terra tenham por base a lei da caridade. Então, veja, a caridade é base de instituição. Ela deve estar
favorecendo todas as criaturas. É um modo de vida, né? É um modo de organização da sociedade. Então, eu vejo que esses movimentos, né, o socialismo pela reencarnação, o reino, tem esse objetivo de nos ensinar a tomar o nosso papel na regeneração, na transformação da sociedade, pelo olhar espírita, colaborando para esse projeto, fazendo acontecer o reino aqui na Terra. Senão o espírita fica apartado, né, da própria função que o espiritismo tem. Eu citei no texto algumas passagens que mostram que o espiritismo tem a tarefa imensa de influenciar a estrutura social. Veja, estrutura social não é pouca coisa. Não. Tem o né? Eu queria te perguntar um pouquinho sobre esse trabalho de tradução que você faz e depois te pedir, para quando a gente fosse encerrar, para você dizer um pouquinho sobre o seu blog, se esse texto está publicado lá, inclusive, para que as pessoas que nos assistam possam consultar. Ah, tá certo. Bem, o meu trabalho de tradução começou um tempo atrás, quando eu percebi a lacuna de certas obras importantes listadas por Kardec no catálogo racional como complementares à doutrina, né? E nunca estiveram disponíveis em português. Então, eu procurei esse catálogo, encontrei as obras na Biblioteca Nacional da França e comecei a tentar tapar esse buraco de 160 anos aí na doutrina. São obras que trazem reflexões extraordinárias. Por exemplo, da interpretação bíblica. Tem um livro que Kardec colocou no catálogo chamado O Espiritismo na Bíblia, de Henry Steck. Nunca foi publicado em português até os anos 2000 e pouco. E aí, uma edição muito restrita, eu fiz essa tradução. É uma obra interessante sobre a Bíblia. Também temos o Apollon Bolting, que fala sobre os dogmas da Igreja do Cristo, sob o olhar espírita, como é que o espiritismo reforma o pensamento religioso. Temos o livro A Razão do Espiritismo, de Michel Bonamy, que, aliás, Kardec cita no Evangelho segundo o Espiritismo, para falar da criação dos espíritos. É um livro muito interessante de filosofia espírita. O Espiritismo perante a Razão, de Valentin Tournier, é outro, que recolhe fatos espíritas para confirmar a sua realidade e traz deduções doutrinárias, né? Reflexões muito interessantes sobre direitos, inclusive dos animais, está lá nesse livro. E alguns do Leon Denis, como o Socialismo e o Espiritismo, eu fiz a tradução mais recente, pela, né, editora do Conhecimento, com os textos seguintes, Jaurès, espiritualista, que é o fundador do Partido Socialista francês, que sofreu um atentado alguns anos antes, né, e se comunica ali. Então, é uma experiência muito interessante que o Leon Denis nos traz. E o da síntese espiritualista, doutrinal e prática. Também traduzi livros do Mesmer e do Barão de Reichenbach sobre as cartas óricas, para tentar suprir essa lacuna. Legal. Trabalho bastante importante. Legal. E no seu blog está publicado esse texto ou como é que a gente coloca a referência aqui? Eu queria colocar o texto para quem quiser consultar, se você autorizar, claro. Ah, não, com certeza, o texto está livre. Na verdade, eu publiquei no Facebook apenas, né, na minha página, e coloquei em alguns grupos do Facebook. Eu não tinha pensado bem numa maneira de, vamos dizer, sitiá-lo na internet. Então, eu acabei disseminando. Mas eu posso tentar colocar ele num site e passar para vocês, então, a referência certinha. Legal. Ou então você passa a referência também no Facebook e a gente coloca aqui. Então, eu queria te agradecer por essa conversa, deixar aí para suas considerações finais antes de eu encerrar. Ah, tá bom, Carla. Olha, bom, primeiramente, lembrar, né, que o Espiritismo, como diz Leon Denis no livro Síntese Espiritualista, Doutrinal e Prática, número 89, o Espiritismo é
uma ciência experimental, uma filosofia e uma doutrina social. Isso a gente não pode perder de vista. E, a partir de ser uma doutrina social, ele tem propostas sociais. Então, possamos abrir esse espaço, né? Cada vez mais no centro. Essa é a mensagem que eu tento passar, evitando a neutralidade a suposta, ou a abstenção, e vendo, de fato, qual é o lado que a doutrina tem. E ela manifesta isso abertamente. Agradecer muito o convite, né, que vocês fizeram para participar aqui e também me colocar à disposição para futuros encontros que vocês tiverem interesse em me chamar sobre qualquer assunto aí que a gente trata de política e doutrina espírita. Então, só agradecer a todos. Obrigada. Obrigada, gente, para vocês que nos assistiram pelo canal Paz e Bem ou pela Pós TV 247. Clique aí no like, né, no curtir, no compartilhar, nos ajude a subir o conteúdo nos algoritmos aí da rede. A gente sabe que o conteúdo progressista é sempre mais limitado, né, para subir nos algoritmos, então nos ajudem com isso. Um beijo grande para cada um de vocês e paz e bem. Obrigada, Luiz Gustavo. Obrigado.